São Pedro nasceu em Betsaída, perto do mar da Galileia do norte de Israel. Seu nome de nascimento era Simão. Simão era casado e morava em Cafarnaum. Era filho de Jonas e tinha um irmão que se chamava André. Simão era pescador e possuía um barco em uma sociedade com seu irmão. Foi André quem apresentou a Jesus. Os dois se tornaram discípulos de Jesus e mais tarde apóstolos. Quando Jesus conheceu Simão, disse a ele uma frase que mudaria sua vida: "Você será pescador de homens." A partir daí, Simão começou a seguir Jesus. Num determinado momento, por revelação divina, Simão proclamou a Jesus: "Tu és o Messias, Filho de Deus vivo." Por isso, Jesus disse que daquele momento em diante, seu nome seria Pedro, palavra que significa pedra, e que sobre esta pedra se edificaria sua igreja. Mais tarde, o significado disso foi claro. O primeiro papa da igreja tornou. Quando Jesus foi com os discípulos para o Horto das Oliveiras, Pedro disse que jamais deixaria Jesus. E ele lhe disse: "Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." Jesus foi preso e levado ao palácio de Caifás. Pedro e João seguiram às escondidas, entraram no pátio do palácio e ficaram ali esperando o desfecho de tudo. No pátio, alguns reconheceram São Pedro e perguntaram se ele era um dos discípulos de Jesus. Por 3 vezes, porém, Pedro negou e o galo cantou. Como Jesus havia profetizado, Pedro chorou amargamente, arrependido. Quando Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos, ele se dirigiu a Pedro e perguntou se Pedro o amava. Jesus perguntou isso por 3 vezes. Pedro respondeu que sim, 3 vezes. Foi uma forma de Jesus curar o remorso no coração de Pedro, por causa das 3 negações que tinha feito no seu mestre. Jesus o perdoou e em seguida disse-lhe: "Apresenta minhas ovelhas." Quando Jesus deu a São Pedro a missão de ser líder da igreja, disse a ele: "Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu." Esta autoridade de São Pedro é exercida não pelo poder, mas sim pelo ensinamento, pela doutrina da igreja, pela qual ele é responsável, e pelos dogmas de fé, que somente os papas têm autoridade para proclamar e guardá-los das heresias e dos desvios. Pedro era um homem simples. Como ele vivia a vida de pescador, ele viveu uma vida mais apertada. E ele viveu 3 anos pregando a palavra de Deus, passando ela para as pessoas, e até que ele recebeu o poder de Espírito Santo em Pentecostes. Com esse poder que ele recebeu, ele acabou se tornando um grande líder, um apóstolo. Ele tinha o dom da cura de tal forma que as pessoas queriam tocar em seu manto ou passar sob sua sombra, para que fossem curados e libertados, como nos atesta o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele escreveu 2 cartas que estão no Novo Testamento, animado à Igreja Nascente. Depois de Pentecostes, Pedro passou a ser um evangelizador por todos os lugares onde passava. Reunia multidões em suas pregações. Sua autoridade como líder da igreja nascente sempre foi respeitada e atestada por vários documentos da igreja. Nunca foi questionada. De fato, São Pedro assumiu as chaves da igreja e seus sucessores. Os papas são continuadores de sua autoridade e de sua missão dada pelo próprio Jesus Cristo. São Pedro falava do Evangelho, já foi preso várias vezes. Um dia em Jerusalém, São Pedro foi preso e um anjo passou pelos guardas e libertou São Pedro da prisão. Falou do Evangelho em outros lugares. Foi em Roma, a igreja que sempre crescia e não tinha medo das perseguições.
Os romanos descobriram seu paradeiro, prenderam e condenaram à morte de cruz, por ser líder da Igreja de Jesus Cristo. São Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer como Jesus Cristo, o seu mestre. Seu pedido foi atendido e ele foi morto na região onde hoje é o Vaticano. Seus restos mortais estão no altar da Igreja de São Pedro, em Roma. A festa de São Pedro é celebrada no dia 29 de junho. Por sua história de conversão, amor a Jesus, chamado de liderança, a devoção a São Pedro é a devoção da entrega total a nosso Senhor Jesus Cristo. É a devoção daqueles que olham fixos para Jesus durante a tempestade da vida. A devoção a São Pedro nos ensina a caminhar sobre os problemas da vida, olhando firmes para Jesus, sem desviar o olhar e sem afundar. Que São Pedro nos ajude a manter os olhos sempre fixos em Jesus. Glorioso São Pedro, rogai por nós.